Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, eu me lembro quando eu era criança, eu ficava jogando Roblox ou qualquer outro jogo padrão de tiro, assim, no computador mesmo. E eu jogava assim, sem nem piscar. Só que nesses tempos ainda, né, que eu ainda era uma criança ainda, eu ia pra escola ainda, né? E ficava constantemente tentando falar com um certo grupo de colegas, né? Que todos os dias no recreio sempre dava briga, de qualquer jeito, ou uma discussão. Só que quando isso não acontecia, né, antes, né, assim, normalmente acontecia bem no final do recreio. Antes disso, a gente podia conversar como crianças civilizadas, né? E um colega meu, né, quando assim, esses dias, né, que a gente tava conversando e tal, eu ouvi a palavra Undertale. Tipo, eu pensei, cara, esse jogo parece chato. Assim, eu já comecei a julgar, né, assim, eu era uma criança, né, pô. Comecei a julgar, assim, antes mesmo de pesquisar o jogo, né, eu falei, mas eu acho, não sei, esse jogo parece ser meio chato. Mas aí, né, os dias foram passando e ele foi mencionando, né, falando, nossa, mas é da hora, tenta jogar. Daí, beleza. Na quarta vez que ele foi falar, eu finalmente fui ver o que se tratava esse jogo. Só que o problema é que eu não fui jogar. Assim, meu PC não era top de linha pra época, né, mas também ele não era ruim. Então ele rodava Undertale, né, Counter-Strike 1.6, ele rodava essas coisas. Só que eu cometi o maior erro da minha vida. Em vez de, tipo assim, só, por exemplo, baixar o jogo, né? Tipo assim, piratear o jogo de repente. Mas em vez de fazer isso, eu simplesmente fui, né? Pesquisei no YouTube. E a primeira coisa que eu vi, né? Foi a gameplay do Alanzoca. Olá, amigos! Como estão? Foi basicamente meu primeiro contato com Undertale. E. Eu não, na época eu não achei tão legal assim. E porque também seria bem melhor se eu jogasse em si, em vez de ficar olhando, né, outra pessoa jogar. Eu tinha essa mania de esquecer que eu podia baixar esse jogo e podia jogar. Eu tinha essa mania de esquecer. Depois de alguns anos, né, se passaram ali, né? Se passou, deixa eu ver, uns 4 anos, pá. Eu alcancei meus 13 anos. E eu finalmente decidi, assim, né? Acho que não foi mais ou menos nessa época aí, né? Que, tipo, eu comecei a jogar, acho que foi nos meus 13 anos por aí. Daí sim eu decidi, tipo assim, mano, vou ver do que se trata esse jogo aí, né? Vamos jogar na pele, jogar na raça. E assim eu fui fazer. Eu instalei o jogo, né? Baixei o jogo. E cara, eu tive que rejogar esse jogo umas 4 vezes, logo de cara. Por causa que, olha, quando eu fui olhar ali na Steam, né? Tava escrito ali RPG. Ok, eu joguei jogos RPG. Eu pensei, XP, ficar forte. Logo, ficar forte, né? Ou seja, ficar forte e ganhar. Logo pensei assim, né? Então eu só liguei os pontos e eu fiz esse problema umas 4 vezes. Por causa que como eu tinha olhado a gameplay do Alanzoca, o Alanzoca tava indo numa rota totalmente pacifista, tá ligado? E eu tava achando da hora. Eu tava achando da hora que na época, né, ele tava fazendo uma rota toda pacifista. Então eu tentei fazer igual. Só que muitas vezes eu acabo esquecendo, ou outras vezes me confundindo. Uma vez, acho que foi na última vez que eu tentei, foi quando eu descobri que, assim, se eu batesse, né, nos monstros, quando eles ficassem com HP baixo, alguma hora ia dar pra poupar. Só que o problema é que eu achava, né, na época eu achei, que, tipo assim, eu bati nele, logo não estou mais na rota pacifista, logo trade reiniciar novamente. Descobri que não. Só que o jogo ele em si já é maravilhoso. Ele é muito bom. Ele tem uma história ótima, tem um bom enredo, personagens marcantes. Também a gameplay é muito boa, da hora, cara. Tipo assim, eu acho que ele seria um ótimo jogo de RPG também, tipo assim, ele é um RPG, sabe, fato, ele é um RPG. Só que ele não é um RPG, aquele RPG padrão, sabe? Que tipo assim, tu sai matando todo mundo e tu ganha. Ele é basicamente, tipo assim, bom, pode funcionar da mesma maneira, né? Pode. Só que daí tu tá fazendo uma outra coisa que eu vou explicar mais pra frente. Então, o que eu queria se tratar aqui desse vídeo aqui?
a maior arma do Undertale, querendo ou não, a maior arma dele é suas AUs. Daí vem, o que é uma AU? Bom, AU em si, né, significa Alternative Universe. Ou em português, né, UA, Universo Alternativo, né. Mas, tipo, quase 100% da comunidade prefere chamar, assim, Alternative Universe, né, AU. Então, assim, todo mundo tem essa preferência aí, não importa de onde você seja, você vai falar AU, não importa. E, bom, Undertale é um jogo que tu, assim, você joga e tu fica com aquele gostinho de quero mais, entende? Tipo, pô, você jogou lá todas as rotas, fez tudo que tinha que fazer, tudo que você queria, né? Que podia, né, no jogo. E aí que vem, por que eu falei que as UA, né, os universos alternativos, né, as AUs, são a maior arma de Undertale. Por causa que o Undertale, ele deixou muitas brechas. Querendo ou não, ele deixou muitas brechas em alguns momentos, né, no final, tipo assim, que deixou uma pessoa, tipo assim, algumas pessoas, né, ficarem engajadas, pô, mas esse final aqui podia engajar com uma coisa, né, podia dar uma continuação. E isso aconteceu com Bleach Tale, que no final da Rota Pacifista se passa depois, né, passa na cidade, com os humanos e todo aquele negócio para lá e pá, tá? E isso que é bom, o Undertale, ele te dá, tipo assim, várias perspectivas diferentes, ele te dá curiosidade, tipo assim, cara, o que aconteceria se todo mundo trocasse de lugar, se todo mundo fosse do mal, assim, né, fosse um ser maligno, não um ser maligno, né, mas uma pessoa mais cruel, se por exemplo, o Sans decidisse ser uma pessoa mais cruel. Então, existem AUs, né, que fazem esse trabalho, tipo, trocar os personagens de lugar. Underswap faz isso. Tem outro que faz isso, que eu esqueci o nome, que eu não vou lembrar agora. Mas também tem o Wonderfell, que é literalmente isso que eu expliquei anteriormente, que literalmente deixa os monstros mais agressivos, no mundo hostil, onde ninguém confia nos humanos, ninguém mesmo, nem a Toriel, se eu não me engano. E é onde a lei do mais forte é aplicada. E também a lei do LV, né? Love. E não é o love do inglês que se chama amor, né? O love, no caso de Undertale, Underfell, qualquer outra coisa. No Undertale em si, né? Universo, multiverso de Undertale, o love significa level of violence, que é level de violência, nível de violência, né? Nível obtido por violência. E é assim como até mesmo eu falei, né? Quando eu joguei pela primeira vez, eu tava pegando esse LV a rodo, assim, tava pegando. Daí, o que esse LV faz? Ele te deixa mais forte. Tanto que no Underfell, tudo isso gira em torno de love. Tudo isso gira em torno de nível obtido por violência. E quanto mais você mata, né? Quanto mais você mata monstros... Eu não sei, né? Se isso acontece a mesma coisa pros humanos. Tipo, se um monstro matar um humano, ele ganha love? Não sei. Também a comunidade não sabe. Tem pessoas... Tem AUs, né? Tem AUs. A quantidade de AUs é quase infinita. Ou seja, com certeza tem AUs que falam que sim, é possível. Outros o contrário. Então, não se sabe, né? No Undertale oficial não se sabe. E claro, né, tendo os AUs, né, assim, cada pessoa, assim, vai criando do seu jeito, pensa do seu jeito, então acaba que, claro, com certeza, existem coisas estranhas, né, como em toda a comunidade acontece, de acabar tendo coisas estranhas no universo, né, de Undertale, assim, né, pessoas fazendo coisas extremamente bizarras, sabe, estranhas, tipo, tem muita coisa, tem umas AUs aí que olha, caiu os buteados do bolso. E se eu não me engano também, eu não gostava nem um pouco de AU em nenhum lugar. Tipo, AU é universo alternativo, né, e pá. Ou seja, existem quase todos os universos. Assim, DC, Marvel, Sonic, Mario. Existem outros universos, né, daquilo ali. A única diferença é que se tu fazer do Mario, você é denunciado. E eu não tô brincando. Mas enfim. Eu, assim, comecei a gostar especificamente das AUs, né, dessas coisas. AUs no geral, né.
coisas que deixam a comunidade viva, essas coisas avulsas. Eu comecei a gostar por causa que eu olhei um negócio quando eu tinha uns 14, né? 14, 15 anos, pá. Eu olhei uma sériezinha no YouTube chamada Ask Kitten. Ask Kitten, não sei pronunciar esse negócio. Bom, esse é o ponto onde eu queria chegar nesse vídeo. Recentemente, né, eu fui jogar RPG com os meus amigos, né, normalmente. Até que coincidentemente eu achei no meu Pinterest, né, a Kitten, do Ask Kitten. Pouca gente deve conhecer, né, porque que foi um negócio assim, hypado na época, né. O vídeo, se não me engano, já tá com... Atualmente, né, é uma sériezinha, né, uma sériezinha de Ask. Que ela pegava umas perguntas do Tumblr e fazia assim, sabe, é muito legal. E aí eu percebi que a minha personagem começava a lembrar da Kitten, da própria Kitten. Se é a Kitten, entendeu? Do próprio Ask, entendeu? E eu achei isso uma coincidência enorme. Tipo assim, cara, faz muito tempo que eu não via esse Ask Kitten, faz muito tempo que eu nem pensava nele. E do nada apareceu assim no meu Pinterest. Pum, tá ali. Na mesma hora ali, né, me deixou bem emotivo, me deixou um pouco nostálgico. E eu comecei a pensar nesse momento aí, que assim, cara, Undertale mudou muito a minha vida, mudou a vida de muitas pessoas. Tipo, na época, né, quando meus 14 e 16 anos, assim, né, entre esses aí, né, essas idades, cara, eu não tava numa época boa, não. E tudo que me animava, né, nessa escuridão onde eu me encontrava na época era esse Ask Kitten, sabe? Que era um negócio muito descontraído, era engraçado, era bem divertido. E claro, não existe só o Ask Kitten, existe o Wonderverse também, existe Glitch Tale, como eu mencionei anteriormente. Ou até mesmo os Asks, né? Os Asks normal, como Ask Ezreal, Ask Ezreal Kara. Existem vários tipos de Ask, né, que foram inspirados assim em Undertale. Ou seja, não é um negócio anormal. Com certeza, assim, eu não sei quem foi o primeiro a criar, não sei nem se foi ela mesmo. Mas eu adorei cada segundo de tudo, cara. Assim, pra vocês verem que, tipo, o tempo passa, mano. Tipo, vocês não percebem, mas o tempo tá passando agora mesmo, cara. Tipo, eu achei triste também, né, quando eu tava pesquisando pra fazer esse vídeo. A Seneko-chan, né, que é a criadora do Ask Kitten, da própria Kitten, né, da saga também, né. Ela só sumiu da internet. Ela sumiu da internet. Não se sabe mais nada dela. E agora só tá basicamente a Kitten abandonada por aí, né? Não abandonada, né? Tem pessoas que são fãs, né? Pegam, usam de inspiração. Não foi completamente abandonada. Mas assim, ainda é muito triste, né? Ver que ela só desapareceu, assim. Eu não sei a época, assim, que época ela mais ou menos desapareceu, né? Eu não sei nem o último post dela. Mas é triste saber que ela deixou uma legião de fãs pra trás, né? Ela deixou ela... Eu não sei o que aconteceu com ela, não sei se ela ficou doente, não sei se ela tá viva, se ela tá bem, não sei. Mas eu fico muito feliz por ter conhecido essa série. Por ela ter feito, né, todas aquelas artes, me cativou bastante. E também ela deixou uma grande comunidade, né? Ela juntou uma comunidade ali, querendo ou não, ela tinha um canal, ela juntou essa comunidade inteira. E olha, eu rezo e peço, né? Hoje que ela esteja bem, né? Que esteja bem, que em algum lugar esteja fazendo alguma faculdade, alguma coisa, né? Não sei dizer.